Fica pior. Eu não sei o que te falar. Mas não existe representação, não existe. O que existe é pegar o telefone e reclamar. É o que nós vamos fazer, reclamar, é o que resta. Para quem? Para o Marco Polo? Marco Polo, presidente da CBF. Eles que comandam a arbitragem, aí eles têm que ouvir. O presidente, o Jô falou alguma coisa com o senhor a respeito das argumentações da arbitragem lá no gramado? Não, tá todo mundo nervoso dentro do vestiário. Isso desestimula. Um jogo difícil, um timaço tem o Flamengo. É um jogão de bola, não precisava disso. É só fazer as coisas direito. Se é um lance duvidoso, eu não crucifico ninguém, porque erro faz parte. Mas não é duvidoso, é muito fácil de você apitar um lance daquele. É 1,5 m se não for mais. De diferença atrás da bola, não é nem 3 metros, não é nem a posição do defensor, é atrás da bola. Então não tem o que fazer, você fica indignado, óbvio. Mas você acha que é um erro pela condição ruim da arbitragem? Pode ser tudo, Gustavo, pode ser tudo, não sei. Tudo pode ser. Como é que eu posso? Eu não posso julgar o que passa na cabeça do assistente. Não é possível que um lance daquele, para quem é um assistente profissional, você vai falar para mim que se enganou. Desculpa, não penso assim não. Você vai pedir para esse respeito não apurar mais? Não, isso não cabe a nós temos que fazer uma reclamação. Alguma coisa, eu não estou reclamando, não precisa ser expulsar o cara, deixar de trabalhar, não é isso. Nós temos que melhorar a arbitragem num todo. Não é só a favor do Corinthians que eu estou pedindo, não. Toda rodada, mais de 2 jogos, 3 jogos na rodada, você vê problema de arbitragem. E na Série B, na Série A, em todo lugar. Pode até ser má fé para equilibrar o campeonato. Não sei, eu não falo de má fé porque eu não posso afirmar isso, seria leviano. E pela sua experiência, presidente, essa reclamação vai surtir algum efeito? Não sei, mas cabe a gente reclamar. Se vai ter efeito ou não, não sei. Vamos reclamar. Muito obrigado. Aqui então a palavra do presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. Olha, acho que os jogadores do Corinthians estão falando, vão falar, a gente vai acompanhar. O Salve já vai mostrar o lance. Sobre o que falou o presidente do Corinthians? Vocês têm algo a acrescentar? Reclamação aí do presidente batendo forte na arbitragem. Então, Bruno, assim, é evidente que já houve momentos no futebol brasileiro em que foram muitos erros para o mesmo clube e a coisa ficou esquisita. Eu vejo, tem muitos corintianos falando agora, e com razão, que o time foi prejudicado hoje, foi prejudicado lá no jogo com o Curitiba. A gente lembrou agora há pouco do lance do Ábila, que era um lance contra. O pênalti contra o Botafogo, talvez porque não entrou, muita gente não lembra daquele pênalti fora da área. Houve uma série de circunstâncias também de erros pro outro lado, né? Senão a gente fica lembrando só de um lado. E uma série de situações dessa semana, quer dizer, a reclamação constrangedora formal do Santos lá sobre a situação do Eric, né, do jogo do meio da semana. Agora, hoje, essa reclamação que o presidente do Corinthians disse que vai fazer. Pô, os clubes de São Paulo são os que mais apoiam o Marco Polo, cara. Tiveram, inclusive, papel fundamental para ele estar lá. Então é uma coisa meio hipócrita até em algumas situações. Eu acho que assim, se é prejudicado, tem direito de reclamar, tá? Mas você tem que ser coerente, então. Então fala, ó, eu estou insatisfeito com o Marco Polo, estou insatisfeito inclusive porque eu fiz muita questão que ele estivesse lá. Isso ninguém fala, né? Ninguém fala. Então, assim, hoje é evidente que a reclamação procede, o Corinthians foi prejudicado, isso aí, qualquer criança que já viu uma lei do impedimento na vida sabe que foi um lance bizonho. Mas, calma, né? Senão é falar só de um lado. O Campeonato Brasileiro tem muito problema de arbitragem, teve uma arbitragem péssima no Couto Pereira hoje também, em vários outros momentos do campeonato. Todas as rodadas. Mas calma, todas as rodadas tem pelo menos um erro grave de arbitragem. Daqui pra frente só vai aumentar. Daqui pra frente só vai aumentar, porque à medida que a pressão no campeonato, a disputa aumenta, claro, a pressão em cima dos árbitros, ela vai ser também da mesma proporção, né? Olha lá, o Jô vai começar a falar e na volta tem o Salve. Vamos lá. Valeu. A hora que o Balbuena deu a arrancada antecipada, você já se posicionou, esperava pelo passe, mesmo sendo de um zagueiro? Isso aí é um contra-ataque, né? Eu procuro sempre fazer esse movimento, um movimento que é de costume meu já, alguns gols meus saíram assim. O Atlético Paranaense foi um que eu quase fiz o gol, né? Uma bola bem parecida. E foi um gol que foi um gol bonito, né? Fiquei feliz, é claro que poderia ter sido melhor se não tivesse o erro da arbitragem, obviamente, mas acontece, são coisas que no futebol a gente tem que ir tentando amenizar ou tentar achar alguma maneira, né, junto com os outros times, tentar oficializar essa parte de arbitragem de vídeo, porque vai ajudar não vai ajudar um adversário a prejudicar o outro, ou vai ajudar a arbitragem a errar menos, cara. E para eles é difícil, são seres humanos. A gente não pode vir aqui e ficar martelando eles, cara, porque eles também trabalham, eles têm família, eles têm filhos, então é difícil. Mas o que a gente puder ajudar,
para não acabar influenciando no resultado, poderia ter sido 2-1, 3-1, sei lá, enfim, mas anular o gol que é um princípio básico de um toque para trás, e eu estava vindo em projeção, mas aconteceu seguir nessa caminhada que ainda tem quase aí bastante jogos para acabar o campeonato. Assunto arbitragem à parte, 1-1 foi melhor para o Corinthians, na tua opinião, porque mantém os 12 pontos para o Flamengo? A gente não perdeu, eles que estão correndo atrás, né? Obviamente que eles queriam os 3 pontos para diminuir a diferença, para a gente ficou de bom tamanho, seguramos eles e aumentamos um pouco a vantagem. É claro que ainda o Grêmio e o Santos vão se enfrentar agora, então também um vai ficar, não sei qual vai ser o resultado, mas um empate, um pontinho, somamos e isso que é o importante. O jogo que vocês estiveram mais perto de perder nessa série de invencibilidade, Jô? Não, acho que foi um jogo bem igual, né? É um time que faz muito cruzamento, cara, porque eles têm jogadores altos, acho que não sei quantos escanteios, foram muitos escanteios, uma hora de tanto martelar, uma hora acontece o gol, né? A gente teve a minha última chance ali com a defesa do Diego, foi um jogo igual, duas equipes grandes que procuram sempre o resultado. O que você atribui aí nessa segunda etapa, o Flamengo ter sido superior, né, e ter ameaçado aí essa invencibilidade do Corinthians, ter perdido no dia de hoje? Como eu falei, eles tinham só uma jogada, que era jogar pro lado e cruzar a bola na área. Não achei que envolveu, o meu modo de ver, uma equipe que trouxe um envolvimento contra a gente foi o Cruzeiro. Uma equipe que envolveu, nossa equipe conseguiu infiltrações, eles jogavam a bola pro lado e cruzamento e escanteio, tanto é que o gol saiu de escanteio. Mas como eu falei, nossa equipe sabe sofrer, sabe se segurar, e a gente conseguiu mais uma vez um ponto que era importante. Só uma última, o presidente agora há pouco disse que vocês ficaram nervosos ainda no vestiário, no intervalo, quando souberam que o gol estava legal, e que isso influenciou também na atuação do segundo tempo. Chega a esse ponto, e quando vocês conversaram com o juiz na volta, ele explicou se o impedimento foi seu, se o impedimento foi do Maicon, o que ele explicou para vocês? O nervosismo existiu, né? É claro que a gente queria já ter virado o jogo com 2-0, né? Seria bem mais difícil, a gente cedeu o empate, né? Mas a gente se conteve ali, não influenciou, acho que no segundo tempo. No segundo tempo a gente cansou um pouquinho, só que a gente marcou muito, né? Esquecemos de jogar, que é o que a gente sempre faz, contra-ataque, um passe bobo. Mas é natural, a gente não, como eu falei, a gente não pode sacrificar ninguém, a gente tem que fazer o nosso trabalho, continuar focado, que a gente vai seguir nessa caminhada. Legal, muito obrigado. Aqui a palavra então do Jô, atacante do Corinthians. Daqui a pouco voltamos com outros personagens. Bruno. Tá bom, você já volta então, Ortega, com outros personagens do Corinthians, claro, também do Flamengo. Antes de chamar o salve, deixa eu só mostrar a tuitada aqui do Corinthians, que na rede social já está tirando sarro também da lei do impedimento. Você já viu, Salve, lei do impedimento desse jeito, assim, ou linha do impedimento desse jeito, Salve? Não, Bruno, não é assim não. Aqui tem um livro de regras, ela fala que... É reta a sua linha, Salve? Tem que ser reta, é reta, lógico. Nós vamos mostrar a distância aqui pro fã de esporte, pro torcedor do Corinthians, a posição legal do jogo. E ele tá posicionado, dá pra ver a perninha do auxiliar lá, ó. Ele tá na outra risca ali, ó. Ele não tá onde tá jogado, tá vendo? Não, ele tá vendo a posição do jogo, a posição da bola, caramba. Agora as redes sociais dos clubes entraram nessa onda, quer dizer, é questão de cada clube sabe como é que lida com isso, se é uma coisa, se é um canal institucional, se é um canal sacaninha, qual é de cada rede social. Depende, não é só do Corinthians, não. Depende do interesse, aí que é o ponto, como o Léo já destacou. Queria lembrar duas coisas. Uma, quem manda na arbitragem do futebol brasileiro é o Coronel Marinho, certo? Que era aqui da Federação Paulista. Ele foi chefe do policiamento, depois foi transformado em chefe de arbitragem, embora nunca se soube que ele fosse um especialista no assunto, mas enfim, agora já tem até uma experiência como tal e foi colocado lá na CBF. É evidente que é um erro absurdo, mas eu concordo com o Léo. Times paulistas reclamando de arbitragem soa hipócrita. Chega a ser piada, né? Chega a ser piada. E outra coisa que é vergonhosa é você ver colegas perguntando para o presidente do Corinthians se foi para animar o campeonato, né? Se houve má fé para animar o campeonato. Faça-me um favor, né? E nenhum deles teve coragem, nenhum dos colegas jornalistas, não é só no Corinthians não, em todos os clubes. Raríssimos têm coragem, raríssimos jornalistas têm coragem de chegar para um cartola numa hora dessa e perguntar, como o Léo levantou aqui. Mas, presidente, por que o senhor não falou nada quando houve um pênalti contra o Botafogo e a falta foi fora da área? Por que o senhor não falou nada quando o Ábila foi puxado dentro da área e não foi marcado um pênalti para o Cruzeiro contra o Corinthians? Nenhum pergunta. Como não perguntarão se amanhã for o Bandeira de Melo no jogo do Flamengo, se for o presidente do Grêmio no jogo, daqui a pouco, Grêmio Santos, se acontecer algo do gênero, né? Então, assim, essa coisa de jornalista levantando para cortar é o fim da picada. Eu faço questão de falar sobre isso, porque essa semana tivemos uma acusação grave do Santos contra o companheiro Eric Faria da TV Globo. Eu aqui questionei, entrevistamos o presidente do Santos,
Santos, fiz a eles as perguntas, inclusive perguntei a ele por que no domingo, quando voltou atrás a arbitragem, não dando um pênalti para o Santos não se manifestou. Foi 3-0 Santos e Bahia, 3 pontos na conta, aquele pênalti que voltou atrás a arbitragem não mudou nada. Em tese, o pênalti que voltou atrás contra o Flamengo, né? Poderia mudar, poderia ser o 5º gol, sabe-se lá que encaminhamento, como disse o Zé, o jogo poderia ter numa situação dessa, porque foi no primeiro tempo. Então é sempre a mesma coisa. E aí é o do Corinthians, é o do Santos, é o do Flamengo, é o do Botafogo, é o do Cruzeiro, de qualquer um, do Bahia. Reclamam quando é conveniente, só. E o jornalista que levanta uma bola dessa realmente me envergonha, acho que é uma vergonha para a profissão. O camarada chegar numa coletiva e falar, houve má fé para animar o campeonato? Como assim? E o próprio presidente do Corinthians, inteligentemente e de forma razoável, disse que não. Só que faltava, né? Afirmar que houve uma fé para animar o campeonato. Né? Se houvesse uma fé para animar o campeonato, o Corinthians estaria com a vantagem que está. Não é verdade? Se fosse tão simples assim, coloca vários juízes aí, bandeirinhas, mal intencionados, para tirar ponto de um time. Se fosse assim, o Botafogo não teria um pênalti contra ele, o jogo do Cruzeiro, o pênalti por Ábila aconteceria, daria um jeito de anular os gols do Corinthians contra o Palmeiras e por aí vai, para citar assim apenas um jogo. A vitória sobre o Grêmio, de alguma maneira, arrumaria um jeito do... Então, é triste isso. E é bom falar, porque quando a gente sai em defesa de um colega que foi atacado e nada foi provado, nós somos chamados de corporativistas. E o corporativismo comigo passa bem longe. Muito pelo contrário, acho que a imprensa, assim como os times de futebol, merece, a imprensa esportiva, ser muito discutida por nós. Né? E essa postura eu acho reprovável, eu acho muito, muito triste. Salveu, você quer mostrar o lance pra gente? Vamos mostrar, Bruno. Com calma, porque o Ortega destacou. Foi o Ortega? Foi questionado pro Jô também, se na verdade ele não... A justificativa seria no primeiro lance. No Maicon, No Maicon, Bruno, importante ressaltar o seguinte, o presidente do Corinthians falou que vai pelo menos telefonar e vai querer saber que medida que vai acontecer o que pode. Acontece sim, com certeza a comissão de arbitragem, a CBF, presidida pelo Coronel Marinho, não deve escalar mais o Ricardo Marques na Arena Corinthians, porque é um erro muito grave. Em 7 jogos que esse trio trabalhou nesse Campeonato Brasileiro, 3º na Arena Corinthians. Isso traz um desgaste muito grande. Sim, Salve, mas eu pergunto para você, a comissão de arbitragem teve a capacidade de falar, não, peraí, nos últimos 7 jogos ele apitou 3 dentro da arena, não, isso aí não vai... Você acha que eles tiveram tempo para falar, não, isso aqui não vai... No meu entendimento, só vamos lá, põe aí esse aqui, põe esse aqui, vai pro sorteio esse aqui, vai pro sorteio. Eles não estão preocupados com isso. O que não pode, né, Zé? Mas desgaste pro árbitro, o árbitro já vai até com esse desgaste também. Sim, mas eles estão, mas ao invés de preservar e melhorar a qualidade, pelo contrário, eles jogam os árbitros na Cova dos Leões, lá no Coliseu e vai embora. E que tamanho errou, perdeu, acabou. É esse que ele tem para apitar na mesma semana um São Paulo e Grêmio, Não, isso é economia. Flamengo e Corinthians. Economia. Ele já ficou aqui, né? Ele apitou São Paulo, já ficou aqui no hotel, presidente, tranquilo. É isso, Léo. E o que disse o Carille tem total razão. Tem erros e tem erros. O Jô tentou amenizar. Hoje ele comemorou. Não, e assim, e parabéns ao Carille porque ele lembrou o lance do Botafogo. Foi. É verdade. O Carille lembrou. E ele falou que reclamou, né? Falou não foi pênalti o nosso. Então, assim, ponto pro Carille. Ele lembrou o lance. Exato. E tá aqui, o nosso Data ESPN, o Renato Rodrigues fez um trabalho aqui. Como disse o Léo, né? Qualquer criança conhece a regra do impedimento e sabe. Tá lá. Quando é tocado pro Maicon, a posição do Maicon é legal, posição legal do Maicon. Ó. Aqui a gente coloca até, quase 2 metros, 1,8. E vamos destacar aqui, o posicionamento do assistente. É o Pablo Almeida Costa. Correto o posicionamento, está aqui na linha do Pará, na linha do impedimento. Não marcou o impedimento do Maicon, quando o Maicon recebe essa bola. Aí o Maicon vai à frente e aí tá o erro que não pode ter nesse nível, que não pode ter no nível de Série A. Tem erros e tem erros. Tá lá o assistente que fica muito atrás, como bem viu o Zé Elias ali, Demorou muito. 3,2 é a distância, ó. Salve, desculpa se eu puder te interromper, por favor. Se você puder voltar e veja o tempo de reação dele na jogada. É sinal que ele não estava olhando a bola, ele estava olhando a linha da bola. Quando ele acordou, e outra coisa, a bola já tinha passado. Nessa primeira, ele não levanta a bandeira. Não. Aquela justificativa que ele deu ali pro Rodriguinho. Deixou seguir com o Maicon. Volta, Salve. Peraí, só desculpa. Aquela que é no primeiro lance já caiu aí, né? Aqui já caiu. Já. Não marca o impedimento do Maicon porque ele vai no ataque. Salve, presta atenção o tempo de reação dele. Ele tá olhando a bola. Com lentidão na bola. Ele estava olhando a bola, Ele não olhou a bola, quer dizer, ele estava olhando a linha. E aqui tá a distância total. E aí ele perdeu o tempo da jogada. Quase 3,2 metros aqui a distância. Mas mesmo por aí ele tem condição de ver. Tem, perfeito. A visão
do assistente, mesmo aqui estando fora do lance, de ver o posicionamento do Jô atrás da linha da bola. Esse é o momento que não tinha que marcar esse impedimento, deixar o jogo seguir. Gol legal do Corinthians, indiscutível, e 3 metros, agora que ele levanta a bandeira. Mas esse é um erro gravíssimo. Muito, tem erros e tem erros. Esse é um erro gravíssimo. Carille falou bem também. Isso é um erro gravíssimo. No lance do jogo do Jô contra o Coritiba, né? Ele não falou tanto, porque ali realmente foi no limite, mas aqui é muita coisa, mais de 3 metros em Série A do Campeonato Brasileiro, quem bandeira a Série A do Campeonato Brasileiro, e nesse lance, mesmo não estando posicionado, você consegue ver lateralmente que o Jô está atrás da linha da bola. Gol legal. E o Samambaia ali que tá... Não interfere, Zé? Não, eu sei que ele não interfere, mas ele não pode falar. Até ele pode. Ele não pode falar, Salve. Ele tem até ele pode ver, Salve. Ali, ó. Perfeito. Até ele pode ver, quer dizer, só quando interessa também eles interferem. Jefferson Antônio Costa, o adicional, que poderia ajudar na regra do impedimento, que é o que a gente chama para salvar o lance, para salvar o jogo. Ver que o assistente cometeu um erro grotesco como esse, né? Porque o Ricardo Marques, não sei se vocês perceberam, o Rodriguinho tá vindo aqui em velocidade, né? E o Rodriguinho, Rodriguinho atropela aqui o Ricardo Marques, e ele inclusive dá o gol, porque ele também teria condições de ver que foi atrás da linha da bola, e olha aqui a imagem mostrando, ó, depois que ele cai, ele levanta, deitado, olha aqui, ó, dando gol. Ele foi atropelado, né? Foi atropelado, atrapalhou a visão dele, né? Foi, não. Ele não tinha caindo, ele se protegendo para não se estoporar no chão. Ele tá tentando olhar para frente, a gente percebe, mas... E dando gol, confirmando o gol. Aí ele fica assustado, como o assistente levanta a bandeira e ele caiu, né? Tá atrapalhado, não tem condições de ver, não deu. Mas o árbitro adicional atrás do gol, sim, mas porque, isso é a bandeira. O campeoníssimo atrás do gol, ele vê, inclusive, que a bola é tocada para trás, claro. Né? Ele está vendo que Ou seja, fica evidente que o Jô está atrás, porque ele vê que a bola é tocada para trás. Você falou da quarta-feira, o fato de a mudança de direção ter sido a pista para que o quarto árbitro em Santos percebesse que não houve o pênalti, né? Ou seja, um pouco da técnica da arbitragem. Aí eu acho que é a mesma coisa. Dá para ver dali que a bola foi tocada para trás. Ele está em projeção. Ou seja, o jogador vem atrás da linha da bola, então não tem como ter impedimento. Foi um erro muito grave do Pablo, né? Pablo, o assistente Pablo Almeida, e Jefferson Antônio Costa é o adicional que também poderia socorrer a arbitragem. Aí, Mauro, né? Se o quarto árbitro com 40 metros salvou quarta-feira o Voaden, né? Claro. O adicional aqui com... uns 4, 11 metros, vai. Talvez com 11 metros. Da bola aqui, 5,50. Poderia salvar. Essa sua linha do auxiliar tá reta. Tá boa, hein? É que eu ia fazer pro jogo. A linha reta. E aí depois eu virei pra cá lá. Aqui ele tá vendo que tá atrás da linha da bola, tá muito próximo, tá 6 metros. Ele faz que não é com ele, né? Eu não vou me meter. Ele não vai se meter, ele não vai assumir. Tô ganhando pra assistir o jogo tão de perto aqui, pô. Tá bom o jogo. Tá bom, né? Tá bom o jogo. E aí fica o seguinte, né, Léo? Como impedimento é com bandeira, deixa isso pra lá. Mas aqui é o momento de ter atitude, salvar o jogo, corrigindo esse lance, mesmo que o erro seja do bandeira e seja função do assistente marcar o impedimento, mas o erro muito grande, muito grotesco, tem erros e tem erros, concordo com o Carille, esse erro nesse nível não pode acontecer. Ô Salve, você falou então que se o Corinthians for lá reclamar, tem alguém falando lá? O Cássio, depois eu faço a pergunta então pro Salve. Antes o goleiro do Corinthians fala com o Flávio Ortega. Sequência agora de 32 jogos de invencibilidade, foi o jogo que o Corinthians esteve mais perto de perder? É muito difícil, porque a gente tomou pressão e no final o Diego salvou. Falar sobre... Santos só fez uma bela defesa no chão. Mas é complicado. O Flamengo é uma equipe que é muito qualificada. Mudou os jogadores e subiu o nível, entrou os meninos do time deles. É complicado, a gente perdeu 2 jogadores também. Isso ficou um pouco difícil. De repente nós conseguimos ficar um pouco mais com a bola, controlar um pouco mais jogos, mas são situações. A gente vai pegar jogos assim, vai pegar jogos que a gente vai ter mais posse de bola, vai ter mais chances de gol e vai poder definir a partida, mas acho que foi um jogo franco, como eu falei antes, acho que esse tipo de jogo, muitas vezes a gente não consegue ganhar, mas não perde também, porque mantém a mesma distância da equipe, a gente já vai por meio da tabela, por meio do campeonato, falta mais 2 rodadas, então a gente tem que tá jogando assim, quando não se ganha, não se perde. Ô Cássio, eu queria que você falasse um pouquinho, desculpa te perguntar de novo da arbitragem, porque agora a gente está ao vivo, tá? Então peço a gentileza. O que você achou primeiro do lance e o que vocês conversaram entre vocês, né? Depois da partida ou no intervalo, se vocês já sabiam no intervalo de que o lance estava legal? Eu acho que foi um erro bem grande, um erro
que de repente naquela situação poderia mudar o panorama do jogo, a situação. Como eu falei, depois do gol a gente não sabe se ia conseguir fazer o segundo gol ou como ia acontecer, mas naquele momento ou tinha que ser validado porque foi um erro grande do Bandeirinha e acho também do árbitro adicional. O árbitro que fica atrás do gol ali também, ele poderia ter ajudado o Bandeirinha naquela situação, até porque ele viu também que o jogo vinha de trás e o cara estava quase na linha de fundo, o Maicon, assim, eu acho que ele poderia ter ajudado, assim, mas infelizmente ele não validou um gol. Eu acho que mais a reclamação porque foi um erro. Erros acontecem, eu acho. Há erros de goleiro, há erros de jogadores, há erros de todo mundo, do árbitro. Mas às vezes há erros pequenos que é nítido. Já aconteceu com nós também de tomar gols, de pouco. Acho que o São Paulo tomou um gol do Gilberto, mas não tem nem como tu falar alguma coisa do Bandeirinha ou da questão, porque é pouca coisa. Então, mas esse erro foi muito grande. E um jogo desse calibre, um jogo grande como esse, de repente um gol anulado assim, pode fazer total diferença no resultado da partida. Muito obrigado, Cássio, pela gentileza também de repetir a resposta sobre o erro da arbitragem. A gente vai para o outro lado. Zé Renato Ambrosio está falando também com personagens do Flamengo. Com você, Zé. Vitória. Como eu disse, esse empate, dependendo dos próximos resultados, será um bom resultado, um ponto muito importante, porque aí na soma do aproveitamento do primeiro turno, eu acredito que vai nos dar uma tranquilidade e vai fazer com que seja possível a gente alcançar o nosso objetivo no segundo turno principalmente. Então, para valorizar ainda mais esse ponto de hoje, nós temos que conseguir a vitória aí nos próximos jogos. Diego, eu queria que você falasse do duelo particular que você travou com o Gabriel durante todo o jogo. Ele te marcou firme, né? Você tá com a mão marcada aí, enfim, é do jogo, extrapolou um pouquinho. Eu queria que você falasse desse duelo com o Gabriel. Eu acredito que é do jogo, cara. Eu não tenho nada, tivemos ali um bate-boca, mas nada grave. Eu não tenho nada aqui o que reclamar, não. O juiz estava vendo tudo o que estava acontecendo ali, realmente pisou na minha mão, mas eu acredito que foi sem querer. Eu sinceramente não guardo nenhum rancor dele, não. Sério, como é que você analisa a arbitragem da partida de hoje, sabendo que vocês vieram também de um jogo de Copa do Brasil com uma arbitragem bem polêmica? Como é que você vê a partida de hoje com relação ao árbitro e também seus auxiliares? Fica difícil para nós jogadores, né, fazer esse tipo de análise. Eu acredito que os árbitros, assim como nós, entram em campo para fazer o melhor e para errar pouco, né, ou não errar se possível, mas nós sabemos que no futebol isso é